Se eu te contar que tem uma seleção que não existe oficialmente para a FIFA, mas que poderia ser muito competitiva no futebol europeu, você acredita? Pois hoje o Cantera Fute conta a história da seleção da Catalunha. Aqui no canal eu sempre gosto de fazer um contexto histórico antes de apresentar a história principal do vídeo. Então vamos lá, a gente tem que ajustar alguns pontos. A Catalunha é uma região com uma identidade cultural muito forte e uma longa história de busca por autonomia lá dentro da Espanha. Tem uma língua própria, tradições marcantes e até movimentos políticos pela independência. Como esse canal aqui não tem autonomia para falar de geopolítica, vou deixar na descrição alguns artigos que falam um pouco mais sobre o contexto político da região da Catalunha e a gente vai focar nesse vídeo em falar sobre a bola rolando. Por nunca ter sido filiada à FIFA ou à UEFA, a coleta de dados históricos em fontes oficiais ela acaba ficando muito prejudicada. Então esse vídeo vai ser muito mais sobre as curiosidades da seleção catalã. Mas chega de papo sério, vamos ao que interessa. A fundação da seleção catalã ela é bem antiga, ocorreu em meados do ano de 1903. Naquele momento, uma equipe de jogadores locais passou a ser organizada por aquela que foi chamada de Federação Catalã de Futebol e foi criada alguns anos antes. Desde o início, a ideia era justamente representar a cultura catalã dentro de campo, além de organizar algumas competições para que os atletas da região pudessem mostrar o seu futebol para o resto do mundo. O idioma, os símbolos e o estilo de jogo que os catalães sempre foram apaixonados eram representados nos encontros que também, obviamente, serviam como uma forma da Catalunha celebrar a sua cultura e mostrar ali para o restante da Espanha o quanto a Catalunha se orgulhava da sua própria região. Naquele início, esses jogos, esses encontros, eles eram organizados contra equipes amadoras da Espanha e até por isso, essa é uma das dificuldades de se localizar ali os registros oficiais. Num segundo momento, começaram os jogos contra equipes como Barcelona e Espanyol, que eram equipes já muito mais conhecidas, ainda que a gente esteja falando aqui de anos 1900, então ainda não eram as forças de Barcelona e Espanyol, mas já eram equipes maiores na região. Em 1915, aí sim, começaram os compromissos internacionais da Catalunha, que sempre foram o objetivo dessa seleção, mostrar para o mundo a força e a cultura catalã, e a estreia acabou sendo uma derrota por 7-0 para a França. Desde aquela época, a equipe busca então se reunir uma vez por ano para celebrar a cultura, a luta e o futebol da Catalunha. Um calendário mais longo do que isso, mais do que uma vez por ano, acaba se tornando inviável, justamente porque não é uma equipe filiada à FIFA. A gente tem muitos jogadores que são de Barcelona e Espanyol, mas esses jogadores também acabam sendo convocados para a seleção espanhola, principalmente os do Barcelona. Esses dois times, quando tem jogadores chamados para representar a Catalunha, obviamente liberam esses atletas e divulgam, inclusive nas suas mídias sociais, como foi o desempenho deles e o resultado dos jogos da Catalunha. Mas outras equipes de outras regiões não têm aí a obrigatoriedade de liberar jogadores para a Catalunha, justamente porque não é uma seleção filiada à FIFA. Então, essa liberação de jogadores, recursos que não chegam da UEFA e da Federação Espanhola como um todo, e até achar adversários é mais complicado, porque os outros times teriam que topar jogar um jogo que não é reconhecido pela FIFA. Então tudo isso acaba se tornando um obstáculo muito grande para que a Catalunha se reúna mais do que uma vez por ano. O time, a seleção catalã, ela é composta por jogadores que nasceram na região ou têm algumas ligações culturais e familiares. Por conta disso, grandes estrelas do Barcelona já vestiram as cores da Catalunha. Em 2019, por exemplo, tem matéria que exalta o fato de que a Catalunha reuniu jogadores já muito consagrados e até um pouco veteranos, como o Piqué e o Xavi, que já não estavam mais no seu auge da seleção espanhola e por isso estavam fora do radar da seleção espanhola, e puderam se unir ali alguns novatos, como o Cucurella, o Bartra e o Alex Garcia, além do Bojan, que é uma eterna promessa que defendeu muito a seleção da Catalunha, porque também acabou não se firmando na seleção espanhola, mas é um símbolo da cultura local, é um filho da Catalunha, então o Bojan sempre acabava sendo convocado para essas seleções. A reunião do Piqué, do Xavi, do Bojan, aos novatos ali, o Cucurella, o Bartra, o Alex Garcia e outros jogadores, chamou a atenção do mundo todo, porque era uma seleção muito forte que estava sendo formada. Aqui a gente não está falando de uma seleção que seria campeã do mundo, mas era um time forte que estava sendo formado por uma equipe que não é reconhecida pela FIFA. E só isso já atinge o objetivo da Catalunha de mostrar a sua luta para o mundo.
E essa convocação estrelada, ela não é uma novidade. O Puyol, o Sérgio Roberto, o Busquets e o Guardiola, por exemplo, já vestiram a camisa catalã. E o Guardiola, quando vestia a camisa da Espanha, lá no final dos anos 90, chegou a declarar que se houvesse uma seleção catalã filiada à FIFA, ele não pensaria duas vezes. Ele defenderia a Catalunha pelo orgulho que ele sente da sua região. Las leyes nos decían que teníamos que jugar con la selección española, que la selección catalana no está legitimada para jugar competiciones europeas o internacionales. Y que si la selección, el seleccionador, o como yo jugaba en la Liga Española, me convocaban, tenía que asistir. Y yo encantado de asistir, pero uno no puede renegar de lo que siente, de lo que uno ama. Yo me siento muy ligado a mi país, a Cataluña, yo me siento muy ligado a aquello que siento dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón. Un país que hace 800 años tiene su propia lengua, pero absolutamente propia, por tanto, não siente esto como parte sua. Outro personagem importante dessa história é o Johan Cruyff. O Cruyff é um ídolo do Barcelona, mudou o jeito do Barcelona pensar e jogar futebol, e ele foi treinador da Catalunha entre 2009 e 2013. Era uma forma dele demonstrar todo o amor e respeito que ele tinha pelos catalães, e era uma oportunidade de, em pelo menos uma partida do ano, o Cruyff implementar aquela filosofia que era idolatrada pela região da Catalunha no Barcelona, na seleção catalã. Então a cultura local, o jeito do Barcelona jogar já faziam parte da cultura local. E o Cruyff treinar a seleção da Catalunha fazia com que isso também fosse levado para a seleção local, e era motivo de orgulho pelos torcedores catalães. Como não era uma seleção oficial, a gente também teve pontos da história em que jogadores que defendiam outras seleções do mundo, mas tinham ligações com a Catalunha, vestiram as cores da seleção catalã. O Stoichkov e o Neskins, que nem espanhóis são e representavam ali as suas seleções, aceitaram o convite também para defender a Catalunha naquilo que era uma demonstração de respeito à cultura local e aos torcedores que os idolatravam quando jogavam no Barcelona. A participação de outras estrelas do futebol mundial em décadas anteriores certamente existiu, mas a falta ali de registros, de estatísticas oficiais e até de imagens dessas partidas, elas prejudicam um pouco a gente confirmar que isso de fato aconteceu. Em algumas publicações, acreditam o Evaristo de Macedo, como membro da equipe da Catalunha nos anos 50, e do Di Stéfano, que era ídolo do Real Madrid, como uma estrela convidada em 55. Mas como eu falei, como a gente não tem estatística e não tem foto, fica apenas aí no que contaram algumas publicações que acompanham a Catalunha há muito tempo. Ao longo da história, a Catalunha ela disputou cerca de 200 jogos, segundo o que se tem de registro. Alguns foram marcantes e eu separei aqui 2 encontros que aconteceram mais recentemente, de 2000 para cá, e que foram importantes e emblemáticos para a história da seleção catalã. O primeiro foi em 2002. Era um amistoso da seleção brasileira, preparatório para a Copa do Mundo de 2002, que o Brasil viria ganhar, e a seleção do Filipão, ela visitou os catalães. O Camp Nou estava lotado, tinha 96 mil torcedores, e é curioso porque quem brilhou foi o Ronaldinho Gaúcho, que naquela época não jogava pelo Barcelona, jogava pelo PSG. Foi uma vitória por 3-1, o Ronaldinho brilhou nessa partida e a gente pode falar que foi o primeiro capítulo de uma história de amor que seria vivido pelo Ronaldinho, pelo Camp Nou e pelos torcedores catalães algum tempo depois, quando ele justamente assinou pelo Barcelona. Ainda teve uma vitória de 4-2 diante da Argentina do Maradona, do técnico Maradona no caso, em 2009. Esse amistoso ele é um tanto quanto curioso, porque o Maradona ele estava suspenso pela FIFA nesse jogo. O Maradona, depois que a seleção argentina classificou para a Copa de 2010, foi para a coletiva e xingou todo mundo. Xingou absolutamente todos os jornalistas que estavam na coletiva e acabou sendo suspenso por alguns meses pela FIFA. Foi agendado um jogo entre Argentina e Catalunha, só que esse jogo não era reconhecido pela FIFA. Tanto que o Xavi e o Puyol jogaram pela Catalunha, mesmo já tendo atuado pela Espanha, justamente porque não era um amistoso reconhecido pela FIFA. A Argentina olhou aquilo ali, viu que o Maradona estava punido e, por precaução, achou melhor não colocar o Maradona na beira do campo. O Maradona assistiu ao jogo da arquibancada e então a Argentina acabou perdendo por 4-2 para a Catalunha. O Messi também gerava muita expectativa por esse jogo, porque é um ídolo da Catalunha que jogaria pela Argentina, mas ele acabou não atuando nessa partida, foi poupado. Os torcedores da Catalunha viram o Sérgio Garcia 2 vezes, o Pérez e o eterno Bojan marcando os gols da vitória catalã por 4-2. O último jogo antes da gravação desse vídeo foi disputado em maio de 2025 contra a Costa Rica. Foi 2-0 para a Catalunha e em campo estiveram como principais estrelas catalãs mais conhecidos do futebol mundial o Eric Garcia, o Alex Garcia e o Oriol Romeu, que é atualmente o capitão da seleção da Catalunha. A luta para ter uma seleção filiada à FIFA ela já teve mais força.
Se a gente voltar naquele amistoso de 2002 que eu citei agora há pouco, aquele confronto com o Brasil ele não foi à toa. Ele era visto como uma luta, uma forma de mostrar, a Catalunha mostrar a sua cara pro mundo, no amistoso contra aquela equipe que era tetracampeã mundial naquele momento, e um jogo que reuniria ali quase 100 mil pessoas no Camp Nou. Então, uma partida, uma seleção que reúne quase 100 mil pessoas, que enfrenta a seleção brasileira e que enfrenta frente a frente, ainda que tenha perdido, mas foi um jogo ali quase de igual para igual, a Catalunha podia mostrar que sim, ela era uma seleção, e isso só não acontecia até aquele momento por situações que eles denominavam como situações políticas. E o paralelo, a linha de defesa que a Federação Catalã tinha era comparar a Catalunha com os territórios do Reino Unido. A Folha de São Paulo, que foi cobrir o amistoso na época, entrevistou o presidente da Federação Catalã de Futebol, em 2002, o Jaume Roura, e ele deu a seguinte declaração: a Catalunha já mostrou que é um país dentro da Espanha. Esperamos que agora aconteça conosco o que ocorre com os países da Grã-Bretanha. Por que a Escócia pode ter a sua seleção e nós não? Então esse era o argumento de defesa dos catalães, que gostariam de ter uma seleção, ainda que a situação política do país não tivesse resolvida naquele momento, e até hoje obviamente não está, apesar dos referendos, e toda aquela situação geopolítica que a gente não vai falar aqui, tá na descrição do vídeo. Relembrando, aqui o vídeo é sobre futebol, porque a gente não tem total autonomia para falar sobre política. A discussão sobre a criação da seleção da Catalunha, ela não avançou. E a gente não teve nenhum grande momento relevante no sentido de ter uma seleção independente da Catalunha nos anos seguintes. Hoje, se a gente pegar o cenário atual, onde tem essa reunião da equipe principal uma vez no ano, a Federação Catalã, ela existe, ela tem uma diretoria, ela tem veículos oficiais e ela tem vínculo com a Federação Espanhola, porque ela é responsável por organizar a parte regional daquela que é uma espécie de quarta divisão da Espanha. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, aqui no Brasil com a Federação Paulista. A Federação Paulista organiza torneios classificatórios para a Série D do Brasil, mas ela não tem uma seleção paulista de futebol. A Federação Catalã cumpre esse papel também. Ela organiza ali as questões de torneios regionais da Catalunha que classificam para os campeonatos espanhóis, mas ela vai um pouco além, né? Ela organiza alguns outros movimentos, incluindo a seleção nacional. Entre esses outros movimentos que a Federação Catalã vai além dessa filiação à Federação Espanhola, ela organiza um torneio regional independente com as equipes locais e uma Copa que costuma contar com a participação de times alternativos de Barcelona e Espanhol, justamente para mostrar a força e a união dos catalães. Em 2014, por exemplo, foram essas duas equipes que decidiram a competição nos pênaltis e o gol do título do Barcelona foi marcado pelo Munir. A gente tem a seleção principal, que se reúne de forma simbólica uma vez no ano, e a gente tem uma categoria de base que vai do sub-12 ao sub-16, masculino e feminino, e disputam competições pelo mundo todo, dando a oportunidade de jovens locais e levando o nome da Catalunha, claro, que é sempre o foco da federação. Em 2023, até uma competição de FIFA foi organizada, naquela época ainda se chamava FIFA, buscando atrair a atenção do público jovem. Obviamente, um time formado ali por Piqué, Puyol, Guardiola, em momentos diferentes, claro, ele poderia ser competitivo no cenário de seleções. A revista GQ, por exemplo, trata e chamou em uma reportagem, né, a Catalunha como a melhor seleção do mundo não reconhecida pela FIFA. Mas vamos lá, esse não é exatamente o maior feito da Catalunha, porque ser maior do que Mônaco, Vaticano e até da seleção do País Basco, que tem uma estrutura parecida com a da Catalunha e jogou recentemente com o Uruguai, ele não é exatamente o que busca a Federação Catalã. O que a Federação busca é dar visibilidade para a cultura catalã, para o projeto de independência da Catalunha e para que o futebol catalão seja reconhecido como um futebol independente. A luta por independência política é uma frente, a luta por independência futebolística é outra frente. E é isso que a federação busca ao reunir esse encontro anual. E quando a gente vê a GQ citando que é a maior equipe entre as não filiadas da FIFA, mostra que o papel está sendo cumprido. A visibilidade está sendo dada. Quando o Piqué se apresenta na Catalunha, quando o Puyol se apresenta na Catalunha, é sempre uma oportunidade de dar visibilidade para a luta local, porque veículos do mundo todo vão repercutir aquilo. O que fica, futebol à parte, é a seleção da Catalunha sendo basicamente a representação de um sentimento de afirmação cultural, que é muito visto também, por exemplo, no Barcelona, que se declara mais que um clube, justamente por representar o sentimento dos catalães em busca de uma causa e de uma afirmação cultural. O Barcelona se chama mais que um clube. A seleção da Catalunha se reúne todo ano para mostrar que é mais do que um selecionado regional que está buscando independência.
tudo é sobre afirmação cultural. Não se trata ali de um 11 contra 11, e sim uma forma de mostrar para o mundo, olha, nós existimos, nós estamos aqui. Pois bem, gostou desse vídeo? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta ali sugestões para os próximos vídeos e assiste aquilo que a gente já fez, porque já tem muita coisa legal sendo feita, muita coisa legal que ainda vai ser feita, e a gente segue junto contando aí algumas histórias do futebol.